E galera, o PlayStation 5 Pro foi oficialmente anunciado pela Sony e promete ser o console mais poderoso da história e um dos mais caros também. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, sim, oficialmente temos o anúncio do PlayStation 5 Pro, o que promete ser o console mais poderoso da história, o console que vai rodar o GTA 6 no talo. E galera, esse anúncio aconteceu hoje no dia 10 de setembro, dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, através de um evento online feito pela Sony no formato State of Play, onde basicamente foi a transmissão de uma programação já pré-preparada. Então eles chegaram lá, produziram todo esse material e transmitiram ao vivo no canal oficial da PlayStation e também em demais serviços de stream. E olha, apesar do grande hype, o evento não foi nada demais. Só a gravação do material tem cerca de 9 minutos e meio, não chegou nem a 10 minutos, tendo o tempo de espera sendo maior do que a programação em si. Mas pelo menos eles foram direto ao assunto, já apresentaram logo o console, falaram das novidades que vão estar sendo implementadas nessa nova versão e também já foram direto dizendo qual que vai ser o preço, que é um dos mais caros da história, partindo dos $700, o que daria mais ou menos uns R$4.000. Mas é claro que quando esse produto chegar aqui no Brasil, rapaziada, não vai ser só isso que a gente vai pagar não, porque tem todas as taxas e impostos, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso aí. E bom, uma das primeiras coisas que eu quero destacar do PlayStation 5 Pro é que o insider Bill Khan, que havia vazado um desenho feito pelo próprio punho, ilustrando qual que seria o design do game, acertou na mosca, rapaziada. Realmente ele tinha alguma informação privilegiada, ele conseguiu ver a imagem do PlayStation 5 Pro antes da hora, e foi confirmado esse visual desenhado pra ele no evento que aconteceu agora no dia 10 de setembro. Então realmente o Bill Khan tinha informações quentes, eu até fiz um vídeo a respeito comentando todos os detalhes que ele revelou aqui nesse videozinho, clica no card e confira, o link também tá na descrição. E além disso, o Bill Khan também acertou o mês em que o console vai ser lançado, ele vai ser lançado ainda em 2024, exatamente no dia 7 de novembro. E galera, o evento foi totalmente apresentado pelo Mark Cerny, que é o arquiteto líder de desenvolvimento do PlayStation 5, provavelmente uma pessoa muito importante dentro do desenvolvimento do console. E ele destacou os principais aspectos que eles querem destacar na versão Pro do PlayStation 5. Entre elas que o foco é proporcionar gameplays com maior taxas de quadro, uma gameplay mais suave, sem pop-ins, travamentos ou coisas do tipo, mas também com gráficos aprimorados, gráficos da nova geração. E para isso ser possível, eles estipularam 3 pilares que são muito importantes para permitirem que o gameplay se torne mais fluido e com gráficos melhores. Entre eles, uma CPU maior, um sistema de Ray Tracing avançado e um sistema de AI para upscaling, que seria pegar a imagem e deixar ela com uma proporção maior, sem danificar a imagem, né, passando uma fidelidade de qualidade. E bom, ele explicou mais ou menos como é que esses 3 pilares estão funcionando no PlayStation 5 Pro e o que diferem ele da versão comum do PlayStation 5. E ele apontou que agora no PlayStation 5 Pro eles vão ter uma CPU maior com 67% a mais de unidades computacionais, além também de uma memória RAM 28% mais rápida, o que vai proporcionar uma renderização 45% mais rápida do que a versão comum do PlayStation 5. Sobre o sistema de Ray Tracing, eles apontaram que esse novo sistema é capaz de gerar reflexos e refrações de luz com o dobro ou até mesmo o triplo de rapidez em comparação ao PlayStation 5 padrão, melhorando drasticamente a qualidade visual dos games. Ou seja, o Ray Tracing vai ser 3 vezes mais rápido do que o Ray Tracing padrão que a gente conhece hoje em dia. E sobre o sistema de AI Upscaling, eles introduziram a tecnologia PSSR, que significa PlayStation Spectral Super Resolution, que basicamente, rapaziada, é uma inteligência artificial utilizando machine learning que serve especificamente para fazer upscaling dos jogos. Então ela consegue analisar toda a taxa de pixel da imagem e meio que recriar novos pixels, tornando a imagem com uma resolução maior sem perder a qualidade. Então realmente uma tecnologia muito bacana, utilizando IA que está sendo implementada aí no PlayStation 5 Pro. O que vai não só permitir uma melhor qualidade dos jogos, mesmo no modo performance, rodando acima dos 60 frames, mas também vai permitir uma melhor qualidade dos jogos de retrocompatibilidade. Inclusive eles revelaram um novo sistema para isso chamado PlayStation 5 Pro Game Boost, que é um recurso que vai melhorar o desempenho de mais de 8.500 jogos que já estão disponíveis através da retrocompatibilidade do PlayStation 5. Ou seja, jogos que já estão disponíveis de Play 4, PlayStation 3, até mesmo de PlayStation 2, vão estar passando por esse sistema, que é o PlayStation 5 Pro Game Boost, para ter uma maior otimização durante o gameplay. Então é possível, por exemplo, que a gente consiga jogar jogos como GTA V ou Red Dead Redemption 2 com a melhor qualidade, tanto no modo performance ou no fidelity, rodando com uma taxa de frames
ainda maior além da resolução, né? Então, por mais que a gente não tenha aí um Red Dead Redemption 2 a 4K, mas é possível que ele vai conseguir rodar nessa qualidade, nessa resolução no PlayStation 5 Pro. E bom, daí pra frente, rapaziada, eles apenas fizeram um show-off de alguns games, apontando alguns desses aspectos, como por exemplo, uma demonstração do The Last of Us 2, que tava rodando no modo Fidelity, acima dos 60 frames, utilizando algum desses recursos apontados aqui no vídeo. Eles também mostraram o Marvel Spider-Man 2, que tava rodando também com um nível de qualidade muito bacana, tanto de fidelidade de imagem quanto uma alta taxa de frames. Eles destacaram também alguns dos recursos que já estavam disponíveis lá no PlayStation 5, que é uma movimentação vertical com maior velocidade, né? Eles conseguem trocar os cenários abruptamente, sem ter aquela perda de quadros, sem a imagem fritar, que é algo que é muito comum da gente ver até mesmo aqui no YouTube, que rola uma compressão na imagem. Pra quem tá jogando ali, vai ver essa transição muito mais suave, com muito mais qualidade, sem perda de taxa de quadro. Outro jogo também que demonstraram foi o Ratchet & Clank, que é um jogo já muito conhecido da Sony. Eles sempre mostram em apresentação de consoles, e deu também pra ver ele rodando ali, porém na minha visão, nada demais, né? Nada que eu já não tenha visto na apresentação de outros consoles, ou até mesmo do PlayStation 5 padrão, quando ele foi lançado. Então, essa apresentação, por sinal, não me impressionou muito, tá, rapaziada? Mas aqui estão todos os pontos que foram destacados lá. Eles falaram aí muito mais também sobre uma maior definição no modo performance no PlayStation 5 Pro, então na versão padrão do PlayStation 5, quando você jogava no modo performance, você tinha muito mais taxas de quadro, mas perdia um pouco na qualidade do gráfico, né? Era essa compensação. Se você quiser jogar com a maior qualidade de gráfico, modo Fidelity, maior desempenho, modo performance. Mas agora no PlayStation 5 Pro, com todos esses recursos de renderização, com mais processamento, com mais memória RAM, eles têm disponível ali pro console mais processamento para conseguir rodar o jogo com a maior fidelidade e ainda adicionar esses elementos visuais. Então, o resultado é, mesmo no modo performance, um jogo com mais taxa de quadros e também com mais qualidade gráfica em comparação ao PlayStation 5 padrão. E bom, vamos falar então sobre o preço do PlayStation 5 Pro. Eu avisei pra vocês que esse console seria caro, né, rapaziada? E eles confirmaram tanto o visual do PlayStation 5 Pro, que havia sido cantado lá pelo Bill Khan, o cara tinha vazado antes da hora e ele confirmou realmente, e também confirmaram o preço. Lá, rapaziada, no anúncio oficial tava escrito que o game partiria dos $699,99, ou seja, arredondando aí $700. Na conversão ao pé da letra, daria quase R$4.000 aqui no Brasil. Porém, vale lembrar, né, rapaziada, que aqui no Brasil a gente tem altas taxas de importação, altas taxas de produto, de IOF e tudo mais. Então, eu estimo que esse console vai estar chegando o dobro do valor aqui. Então, se o console ali tá quase R$4.000, ele vai chegar quase R$8.000 no Brasil. E a gente vê isso aí impresso nos valores dos outros países, porque o dólar tá o mais barato. Só para vocês terem ideia, em Libra segue o mesmo valor, 699,99 libras, porém a Libra é muito mais cara que o dólar. Então já é um valor direto na moeda quase 20% a mais. Temos também em euro, 799,99, 800 euros, rapaziada. Pois é, isso aí na conversão daria R$4.987,44 nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, ou seja, quase R$5.000 na conversão direta. Se a gente for fazer essa análise aí de impostos, de taxas, o console chegaria a quase R$10.000 no Brasil, e eu não tô brincando. E eles também publicaram, acho que o valor em ienes, que estaria 119.980, então eu não manjo muito dessa conversão aí, nem tem como eu falar pra vocês, mas uma coisa eu garanto, todo esse valor aí que eu falei, que já é absurdo, é sem nem a base vertical do console, rapaziada. O Vertical Standing, que vem no PlayStation 5 padrão, não vai vir na versão Pro do PlayStation 5, você vai ter que comprar a parte. Olha que absurdo, mano. Um console que vai chegar aí praticamente 7, 8 mil reais no nosso país, não vem nem com a base, mano. É uma vergonha, tá ligado? É uma vergonha. Sinceramente, eu achei esse evento muito fraco, eu achei que faltou muito mais conteúdo, poderiam ter apresentado muito mais, no mínimo, um gameplay ali durante o jogo. Tá, Sam, eles mostraram diversos trechos de gameplay, mas, mano, tudo aquilo ali, rapaziada, é pré-renderizado de alguma forma, tudo é feito pra ser bonitinho, maquiado pra vender o produto. Então, tudo que a gente viu ali, no final das contas, é um grande comercial, um grande marketing. Então, eu esperava muito mais. O evento nem foi ao vivo, já pra não ter erro, não apresentou nenhum gameplay de fato, apenas recortes e CGIs, trailers dos jogos, então não me impressionou muito isso daí. E detalhe, eles não apresentaram nenhum jogo novo, não teve nenhum jogo lançamento, nada feito exclusivamente pro PlayStation 5 Pro. Então, o que justifica um console tão caro, um console que é considerado aí o mais poderoso de todos os tempos, e ser tão caro assim não adicionou nada de novidade? Então, no meu ponto de vista como consumidor, eu não compraria o PlayStation 5 Pro, tá? Claro, se você não tiver nenhum console, tá com dinheiro sobrando, se você é daquela pessoa que quer jogar na melhor qualidade possível, tem a TV 4K em casa, quer ter a melhor experiência e tudo mais, beleza, vai lá, compra, fica à vontade. Agora, quem tem já um PlayStation 5 ou um Xbox Series, ou até mesmo
mesmo um PC, eu não indico comprar o PlayStation 5 Pro. Eu acho que não vale a pena essa troca, ainda mais em questão do valor. O valor tá muito absurdo. Eu acho que hoje em dia um PlayStation 5 tá saindo aí por 3.500, quase 4.000 reais. Só que a gente tá falando aqui do dobro do valor. Então não vale a pena. Não tem nada que justifique isso, rapaziada. A não ser que aqui no Brasil, especificamente, por causa da nossa moeda, eles adicionem um valor abaixo ali que seja mais acessível pro público. Mas, sinceramente, a gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? Vão vender a valor full price, cheio de imposto e tudo mais, e quem quiser vai ter que pagar. Agora, no futuro, amanhã ou depois, baixando esse valor, eu acho que vale a pena. Se você não tem nenhum console, nunca jogou na nova geração, aí sim eu acho que vai valer a pena. Agora, por enquanto, rapaziada, se você já tem um PlayStation 5, eu acho que não vale a pena trocar pelo Pro. Se você tem um Xbox, não vale a pena trocar pelo Pro. Mano, a gente vai jogar o GTA 6 nesses consoles, não precisa ser o mais top de todos. Você vai jogar, a única diferença é praticamente essa. Se você quer jogar no modo Fidelity com um gráfico ainda mais cabuloso, com mais taxa de frames, no modo Performance lá, com um frame lá em cima, e ainda assim com uma qualidade gráfica bacana, compra o PlayStation 5 Pro, que vai ser a melhor escolha pra você. Agora, eu acho que, mesmo que eu tivesse o PlayStation 5 Pro, na hora de gravar um gameplay pra vocês, só de jogar no YouTube já vai ter uma compressão, vocês não vão nem conseguir ver o alcance dessa qualidade. Então é muito mais pra beneficiar quem tá jogando o console ali no momento, do que pra quem quer criar um conteúdo, quer postar na internet, ou postar realmente ali uma diferença que o público vai ver. Nossa, agora sim eu vi essa diferença. Isso aí não vai ter, tá, rapaziada? Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Você pagaria $700, quase 7.000 reais aí, né, com o valor das taxas aqui pro Brasil, no PlayStation 5 Pro? O que você achou das melhorias e dessa apresentação aí dele? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, gostou do conteúdo? Vamos deixar muito like pra apoiar o nosso trabalho, que nos últimos vídeos vocês estão fortalecendo. O YouTube tá divulgando cada vez mais os nossos vídeos, estamos chegando em cada vez mais público, então continue fortalecendo. Muita gente tá reclamando que o YouTube tá se desinscrevendo do meu canal, então já clica aí embaixo no botão vermelho e inscreva-se, é de graça, ou verifica se o YouTube não te desinscreveu e continue fazendo parte da Máfia Sunny Play. Ativa o sininho com todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. E ó, quer assistir os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome na tela e acessar diversos benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro, que além de apoiar a produção dos nossos vídeos, você tem acesso a todos esses benefícios. Outra maneira de apoiar é clicando no botão Super Thanks a partir de R$1 e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Nos siga nas nossas redes sociais, estamos sempre trocando aquela ideia com vocês. Vocês podem mandar sugestões de vídeos novos e não fica por aí não. Escolhendo esses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!